Buenas, moçada, muito prazer, eu sou o Jonas Rocha, esse é o canal Genética Crioula. Então hoje no vídeo, como vocês viram aí, né, no título a gente vai estar falando, explicando aí, mostrando essa pelagem que é a mais rara do mundo aí, dentre todas as raças, entre os equinos no geral, né, moçada? Independente da raça, essa é a pelagem mais rara do mundo e a gente também tem exemplares na raça crioula que apresentam essa pelagem. Tá, moçada? Mas antes do vídeo, moçada, eu quero mandar um quebra-costela aí pro inscrito Rui Barbosa. Então, meu amigo Rui, meu muito obrigado por acompanhar o canal Genética Crioula. Depois tu deixa aí, meu amigo, da onde tu tá falando, que num próximo vídeo aí eu te mando um quebra-costela de novo e pra tua cidade toda também, tá bom, meu amigo? E moçada, pra quem já viu, já sabe aqui, né, a gente tá fazendo aí uma campanha aí, né, ajudando aí a pequena Aurora, né? A Aurora, ela tem 7 meses de idade recém, né, 7 meses de vida, e já teve que fazer um transplante, né? Então ela tá precisando também agora dar continuidade ao seu tratamento e aonde os seus familiares então acharam uma maneira aí de estar conseguindo cobrir um pouco dos gastos, né? Que é fazendo uma rifa. Então, se vocês quiserem ajudar, o número custa R$ 4,99, tá, moçada? E entrem no link da descrição aqui. Primeiro link da descrição, então, deste vídeo, vocês vão estar obtendo maiores informações, tá? Tem outros prêmios que já foram adquiridos ao longo dessa ação entre amigos, né? Inclusive, o prêmio também a gente vai estar doando aí, a cabanha rocha, a cabanha da minha família vai estar doando ao gosto do ganhador, então vai poder escolher entre uma cobertura do VV Donário e uma cobertura do Coringa da Palmira, que é um tubiano negro lá da nossa cabanha também, tá, moçada? Também tem um cavalo castrado, né, que vai ser sorteado, né? O primeiro prêmio é um cavalo castrado domado. Tem também uma ovelha e tem outros prêmios também que foram adquiridos aí. Eu não lembro de cabeça aqui, mas então entrem no link aí para vocês adquirirem um número e para vocês também poderem estar tirando as dúvidas de vocês, qualquer pergunta aí, o pessoal vai estar à disposição de vocês aí. Tá bom, moçada? Meu muito obrigado. Desde já agradeço a todos vocês aí que puderem colaborar. Moçada, esse vídeo de hoje, então, né, é um vídeo muito bom. Eu particularmente gosto muito de história, não só da raça crioula, mas no geral gosto bastante. E esse vídeo de hoje, então, ele tem uma particularidade, né? Para mim, um dos melhores vídeos aí, né? Eu sou suspeito em falar, mas um dos melhores vídeos aí do Genética Crioula, né? Onde a gente vai estar explicando, né? Como funciona, da onde saiu essa pelagem, por que que acontece isso, já que ela é tão rara, né? Então a gente vai estar tentando explicar e para isso a gente vai estar então dando uma volta no tempo aí, voltando lá no tempo aí, lá na década, na era, nem sei como se fala, lá no tempo em que os ancestrais dos cavalos modernos aí ainda eram daquele antes de virar o cavalo moderno, eles eram de uma forma diferente. Então a gente vai lá nesses ancestrais, nesses cavalos primitivos, acho que dá para chamar assim, né? Para também tentar explicar. A gente também vai dar uma passada lá pelos anos 1800 e também vamos dar uma pincelada aí também na mitologia grega, moçada. Tudo isso, né, para tentar explicar aí essa pelagem que é a mais rara do mundo aí, dentre os equinos, tá, moçada? Mas uma boa história, né, moçada, também pede um bom acompanhamento. Não tem nada melhor que acompanhar uma boa história, é um bom chimarrão, né? Um mate amargo aí, né? Então, moçada, eu quero apresentar para vocês aqui de primeira mão o canal Genética Crioula agora, né? A gente tem uma loja aí onde a gente começou a colocar alguns produtos aos poucos ainda, né? Mas vocês vão lá no nosso Instagram da loja Genética Crioula, da página Genética Crioula, que vocês vão estar podendo ver e acessar esses produtos para vocês terem maiores informações. Mas a gente está com alguns produtos personalizados, né? Como, por exemplo, essa cuia de madeira aqui, que é uma cuia personalizada do Genética Crioula, né? Cuia em madeira. Também temos aqui uma bomba de inox personalizada também. Não sei se vai dar para ver, mas tem o logo do Genética Crioula aqui, tá? Então, tem também, para quem não gosta de cuia de madeira, tem também as cuias de porongo, né? Tem diversas cores, diversos tamanhos também. Então, todas personalizadas aí com o símbolo Genética Crioula. E mais uma coisa, moçada. O símbolo Genética Crioula, que tá aqui, é o símbolo tradicional nosso. Mas a gente também já bolou
outros dois símbolos, né, que também vão ser novidade aí e também vão estar personalizados em alguns produtos. Mas também tem cuia também lá que não tem personalização nenhuma. Tem cuia lisa, tem cuias com outras personalizações, então peço para vocês, quem se interessou, preço promocional também, moçada, né? Preço aí, a inauguração, né, da nossa loja, então todos os produtos aí com preços promocionais, tá bom, moçada? Então fiquem à vontade aí, vamos lá, dêem uma olhada, né? Qualquer dúvida também podem chamar no direct aí que a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom, moçada? Vamos pro vídeo de hoje que tá muito bom. Então essa pelagem, moçada, ela é conhecida, né, mais popularmente, assim, né, por zebrada, brasina também é conhecida, o pessoal chama de brasina, de zebrada, tigrada também é muito conhecida, talvez uma das mais conhecidas, tá? Mas o nome correto dela, tá? O nome certo dessa pelagem é brindle, tá? Ela é considerada a pelagem mais rara do mundo, tá, moçada? E ela é tão rara, mas tão rara, que foi criada uma associação somente para a pelagem, independente da raça do cavalo, né? Independente da raça, foi-se criado essa associação somente para a pelagem, tá? E é uma associação americana, então, né? A sigla dessa associação é IPHA e ela foi criada em 1998, ano em que também, né, se iniciou os estudos, né? E começou então a catalogar essa pelagem. A última atualização feita por essa associação, ela consta então aí com apenas 25 animais que apresentam essa pelagem em todo o mundo, né? Então tem rumores aí que esse número pode chegar a 29 animais, mas isso é extraoficial, né? Não é oficialmente. Oficialmente que tem, né, animais catalogados, registrados, são 25 animais no mundo todo, né? Então, percebam aí a raridade que é essa pelagem. Então, o primeiro cavalo aí que se tem registro, né, da pelagem brindle, né, que é essa pelagem aí, era um cavalo, então, aí que ele fazia, moçada, na época, como se fosse hoje um táxi, né, um Uber, mais atual ainda. Era um cavalo que puxava carroça e transportava passageiros, né? Então, isso no ano de 1800, lá na Rússia. Então, olha o tempo que faz isso, né? E esse cavalo, moçada, ele chamou tanta atenção por apresentar essa pelagem, que quando ele morreu, ele foi empalhado e foi colocado exposto aí no museu, acredito que seja na Rússia também, né? Esse museu, eu não tenho essa informação, mas ele foi empalhado e colocado no museu e continua em exposição até os dias de hoje. Então essa pelagem, moçada, ela pode se manifestar de duas origens possíveis, tá? Então, uma das formas dessa pelagem se manifestar é através do quimerismo, né? Nome dado, então, a essa condição rara. Que vem, então, de uma criatura da mitologia grega, né? Um animal aí com 3 cabeças, uma cabeça de cabra, né? Uma de cobra e uma de leão, né? Essa criatura, então, na mitologia grega, ela se chamava quimera, por isso o nome dessa condição, né, dessa origem possível, uma das origens, né, é dado então o nome de quimerismo por conta desse animal aí da mitologia grega. Mas o que é o quimerismo, né, nesse nosso caso? Então, por que o animal recebeu esse nome? Por que esse nome então de quimerismo, né? Então, no caso aqui, moçada, é quando, para que esse pelo se manifeste, né, num animal, é quando 2 óvulos, então, são fecundados, né? Originalmente, a égua estaria prenha de gêmeos, tá? Na forma mais simples possível, ela estaria prenha de gêmeos, mas não se sabe por qual motivo, né? Não se sabe ainda por que motivo esses 2 embriões acabam se fundindo, se juntando e formando um animal só. Então, o quimerismo em equinos, moçada, ele é muito raro, tá?
Pode ser que ele aconteça então com frequência, tá, moçada? Pode ser que ele aconteça com frequência, mas essa gestação, em sua maioria das vezes, ela não vai para frente, tá? Esse feto é abortado, tá? E o próprio organismo então da égua rejeita, né? Quando nasce, já nasce sem vida, né? É muito difícil nascer um animal com vida, né? Que os embriões aí acabam se fundindo e gerando um animal só. Mas quando esse animal tem a chance então de nascer vivo, né? Ele tem 2 DNAs diferentes. Olha que interessante isso aí. E vai apresentar essa pelagem então. Além dele ter essa pelagem, né, rara, ele tem 2 DNAs diferentes. E essa é a condição então mais comum para que ocorra essa pelagem, tá? Desses 25 animais então que existe no mundo, a maioria deles então que tem essa pelagem é por conta desse quimerismo, né? Por conta desse embrião que acabou aí se fundindo, né, se juntando com outro embrião e formando então apenas um animal. Então essa condição, né, não torna essa pelagem transmitível, né? Ele não consegue, o animal não vai conseguir transmitir essa pelagem para os seus descendentes, né? Para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, né? Enfim, essa fusão embrionária, então, é algo que acontece por acaso, né? Ou é sorte, enfim, né? Isso é algo dele, né? Isso é dele, não é nada geneticamente que possa ser transmitido para os seus filhos, para os seus descendentes no geral, né? Então, esse tipo de fusão embrionária, o cavalo, a égua que nascer com essa pelagem, não passa para os seus descendentes, tá, moçada? Isso foi uma coisa que aconteceu e gerou, né? Já tem, né? Como a gente viu aqui, tem estudos então que comprovam que é uma fusão embrionária, não é nada geneticamente transmitível. E outra coisa também, não existe também uma linhagem de cavalos aí, por exemplo, o exemplo, né? Esse cavalo aqui, por exemplo, o orneiro, por exemplo, a linhagem do orneiro, né? Os embriões têm a se fundir e gerar-se pela... Não, também não tem isso aí também. É totalmente o acaso mesmo que age nesse caso aí, tá bom? Então acredita-se também que esse tipo de animais, né, gerados aí de 2 embriões que se fundiram, possam apresentar algum tipo de problemas nos dentes, tá, moçada? Mas já foram acompanhados aí alguns cavalos, tá, com essa pelagem, e isso não se confirma, tá? Não conseguiram então provar nada até hoje, tá? Até por ser muito poucos, né, exemplares aí que tem no mundo, mas os que foram acompanhados não apresentaram nada que pudesse provar, né, isso aí. E o quimerismo, então, moçada, de certa forma, ele é considerado até uma doença, né? Então é bem difícil, né, moçada, de tentar explicar isso, né? Essa questão de 2 embriões aí que se fundem, então é bem complicado e realmente é algo muito raro mesmo, né? Muito raro. Que nem eu falei, não só a pelagem, mas pelo animal, né, ter nascido aí com vida também é algo bem raro mesmo. E nesse processo aí de estudar, então, esses cavalos que apresentam essa pelagem através do quimerismo, né, se encontrou outra variação vinda de outra origem, né? E essa segunda origem, tanto o quimerismo quanto essa outra que foi encontrada, elas são muito parecidas, tá? A ponto de quase ser impossível, então, de se identificar a olho nu, tá? Segundo os pesquisadores, então, tem diferenças, tá, nos padrões das manchas, né? Uma é um pouco mais definida que a outra, mas é tão difícil que eles não descartam nenhuma possibilidade aí, todos são submetidos a exames, né? Para saber então qual a origem da pelagem, né? Se é o quimerismo ou é essa segunda origem, né, que foi encontrada. E para nós entender então, moçada, essa segunda origem, né, da pelagem brindle, nós vamos ter aí que dar uma passeada lá quando os ancestrais, né, dos cavalos modernos ainda estavam, né, ainda existiam, né, digamos assim, que são aqueles cavalos mais primitivos, né. Então, moçada, olhando aí a evolução dos cavalos, né, os cavalos mais primitivos, eles apresentavam uma pelagem muito parecida
com essa pelagem que a gente está falando hoje aqui, né? Que é a Brindle. Então eles tinham, moçada, essa pelagem para poder se camuflar dos predadores, né? Então o equino, né? Ele é um animal herbívoro, né? E por ele ser um herbívoro, ele não é predador, ele é presa, então provavelmente, né? Muito provável que essa pelagem na época aí ajudava ele a se esconder, então, dos seus predadores. Então era uma pelagem bem parecida mesmo com a Brindle que a gente está mostrando hoje aqui, né? E ao longo então da evolução, né, essa pelagem foi dando lugar, né, foi sendo substituída então por essa que nós conhecemos hoje, né? Então ao longo dessa evolução dos equinos no geral, né, foram se criando aí, alguns animais foram se dissipando, né? Então foram se criando algumas linhagens, né? Começaram então a ser criadas as raças, né? Com diferentes características, então de acordo aí com a região onde eles se instalaram, né? A própria zebra, então, ela teve que se adaptar também. A zebra também, os ancestrais da zebra também tinham essa pelagem, né? Muito semelhante à Brindle, né? De hoje. E ao longo do tempo a zebra não ficou com a pelagem sólida, né, como os cavalos que a gente tem, os equinos de hoje, mas ela ficou com essa pelagem diferente por ela ainda ser um animal que tem predador natural, né? No caso, na África, aí a gente sabe que uma das presas do leão é a zebra, então ela também teve que se adaptar, por isso que ela apresenta esse pelo, né? Essas listras pretas ou brancas, né? Tem gente que diz que a zebra tem listra preta e com listra branca, tem gente que diz que é branca com listra preta. Eu não vou entrar nessa confusão aí, né, moçada? Não vou entrar nessa briga, né? Mas ela também teve que sofrer uma adaptação e mudou também a sua pelagem, né? E no ano aí de 2016, os pesquisadores, então, estudando, né, essa pelagem, descobriram que essa pelagem poderia ser causada através de outra forma, né? Não só pela fusão dos embriões, mas também de uma origem genética, que pode ser transmitida desde lá da época, né, dos ancestrais dos cavalos, né, os cavalos primitivos. Então, estudando essa pelagem, então, né, se descobriu um gene e colocaram o nome de BR1, né, que seria Brindle 1 ou Brindle 1, né, que é aí que é americano, né, esses pesquisadores, então. Mas para nós aqui é o Brindle 1. E esse gene, moçada, olha que interessante, esse gene ele atua no cromossomo X das fêmeas, né? E nesse caso, só as fêmeas nascem com essa pelagem. Olha que interessante. Então, quando os dois embriões se fundem e dá essa pelagem, tanto faz, pode nascer macho ou fêmea, tanto faz. Então, o que os pesquisadores descartaram, né? Que quando nasce um macho com essa pelagem, aquela pelagem é fruto do quimerismo, que é quando os dois embriões se unem, né? Então, não precisa nem fazer exame que já sabe que aquele cavalo não transmite o gene, né? Ele não vai passar para frente porque ele foi aquele caso do quimerismo. Agora, quando nasce éguas, então a gente sabe, através dessa pesquisa, moçada, essa pesquisa é tão recente, 2016, né, para a ciência, isso aí é muito recente, né, é muito recente, se sabe muito pouco ainda. Então, as éguas que nascem, que apresentam essa pelagem, elas, então, podem ser que elas tenham esse gene na sua carga genética, né? Então pode ser uma herança genética lá da época aí dos cavalos primitivos, né? Mas existem exames também para saber, né? Se essa égua foi gerada a pelagem através do quimerismo ou através desse gene BR1. Então, né, moçada, com isso também já se descarta, né, aquele cavalo lá de 1800, né, que era o cavalo que puxava, era um cavalo táxi da época, né? Então ele era não tinha o gene BR1, então ele era um cavalo
de fusão embrionária, por isso que ele nasceu com aquela pelagem, né? Mas claro, com certeza ainda é muito raro, né? Muito raro ainda, tanto é, né, que nem eu falei, tanto é que ele está exposto lá no museu, está em exposição até hoje. Mas a gente sabe agora, através dessa pesquisa que foi descoberta, que ele é esse caso onde os dois embriões se fundem, né? O quimerismo. O macho, moçada, ele não nasce então com essa pelagem, né? Com esse pelo. Mas, porém, ele carrega o gene. Os machos que nascem com essa pelagem, eles são a fusão, né, dos dois embriões. Eles são o quimerismo. Agora, se a égua ela tem esse gene que é geneticamente dela, né, que é transmitível, né, ele pode ser transmitido. E ela tem um cavalo, né? Nasceu um macho, pelagem sólida, qualquer pelagem, né? Esse cavalo ele pode ter esse gene dele, claro que ele não vai ter a pelagem, mas ele pode carregar esse gene e passar para os seus descendentes. Pode ir lá para os seus descendentes e lá na frente uma égua, né? Só uma égua daí, né? Filha, neta, bisneta, tataraneta, enfim, sair com essa pelagem e tu nem sabe que era daquele cavalo lá sabe-se lá de que geração para trás, né? Olha que interessante. Outra coisa interessante, né, que esse gene foi descoberto que ele é semidominante, né? E com isso, então, gerou uma empolgação entre os pesquisadores, né? Então, se conseguir fazer uma seleção, se conseguir fazer uma seleção das éguas, dos animais que apresentam esse gene BR1, que é aquele gene herdado, né, dos seus ancestrais, pode-se fazer um cruzamento, né, e pode-se chegar a um reprodutor onde ele não vai ter o pelo, mas ele vai produzir 100% das suas filhas vão sair com esse pelo, como se fosse um homozigoto. Só que ele não vai ter o pelo porque nos machos não se manifesta, mas ele vai, né, aí tem que manipular geneticamente ali, mas se consegue fazer com que esse animal, 100% das filhas nasçam com esse pelo. Olha que interessante isso aí também, né? Outro detalhe é que as fêmeas, né, elas podem não ter a pelagem também, né, mas podem ter o gene e transmitir para suas filhas futuramente também. Passar gerações e aparecer e a gente nem saber de onde veio, né? Porque é uma coisa muito antiga, um gene muito antigo, é muito difícil tu rastrear e tu saber da onde veio aquele gene, né? Então, moçada, o que se sabe, né, o que se sabe hoje, até hoje, né, sobre essa pelagem, né? Então ela pode se manifestar em qualquer pelo, isso já é confirmado, né? Qualquer pelo pode apresentar essa pelagem a brindle. Outra coisa que foi observada, moçada, é que existe um padrão, tá? Então, na maioria, né? Na verdade, na maioria dos casos existe um padrão, né? É um número muito pequeno, então ainda a gente viu ali 25 animais no mundo. É um número muito pequeno para se ter uma referência mais, né? Que nem eu falei, na maioria dos casos, então se percebeu que tem um padrão. O primeiro padrão, né, a ser catalogado é que as manchas são mais escuras do que o pelo base, né? As manchas às vezes são mais escuras, até mesmo pretas, né? Mas são mais escuras do que o pelo base, né? Esse seria o padrão 1, né? Como é chamado. Então, isso pode também apresentar uma variação da própria pelagem. Por exemplo, um cavalo colorado pode apresentar essas manchas, né? Esse tigrado aí, com um colorado um pouco mais escuro, né? Um pouquinho mais escuro do que o pelo colorado sólido que ele tem. E é aí também que vem uma questão levantada pelos pesquisadores, tá? Acredita-se então que muitos cavalos que apresentam essa pelagem não foram nem notados, né? Imagina uma vida toda a campo, né? Com o pelo mais grosso, né? Com aquela, que nem eu dei o exemplo aqui do cavalo colorado, aonde o colorado das manchas é um pouquinho mais escuro. É uma variação de tom do mesmo colorado, só que um pouquinho mais escuro. Esse cavalo, uma vida toda no campo, pelo mais grosso, né, um pelo mais alto aí por estar a campo, muitas vezes se passa despercebido, né, tchê? Tu nem vê, tu nem nota. E então,
Depois vocês vão ver algumas fotos aí que tem animais que é bem manchado, tem animais que não são tão manchados assim. Então passa despercebido, passa batido. E essa, né, é uma das hipóteses aí por se ter tão poucos, né, exemplares com essa pelagem no mundo. Porque alguns talvez passaram a vida toda a campo e nem se deram por conta que representavam uma pelagem diferente, né, uma pelagem rara. Então outra coisa aí que foi observada é que em cima desse pelo manchado, geralmente o pelo é mais crespo ou até mesmo mais grosso, né? É outra coisa que foi observada também. Os animais aí que apresentavam, né, que apresentam, né, essa pelagem, foi notado que cada vez que o cavalo pelincha, né, cada vez que o cavalo troca de pelo, né, no caso aí a gente sabe, mas para quem não está familiarizado, o cavalo no verão ele tem o pelo mais fininho, né, para o calor mesmo, né, para não passar calor. E no inverno esse cavalo fica mais lanudo, né, fica o pelo mais alto para aguentar o frio, né. Então quando cai esse pelo, quando ele se prepara para o verão e começa a cair esse pelo, se notou também que em alguns casos mudava o tom das manchas, tá? Em alguns ficava mais avermelhada, outros ficava mais escura, em outros mais clara. Então isso também foi notado. Mas o que já se tem comprovado, tá, moçada, é que quando o cavalo vai ficando mais velho, na maioria dos casos as manchas vão ficando mais fortes, mais escuras, tá? O padrão 2, então, seria o contrário do padrão 1. No 2, as manchas são mais claras do que o pelo base, tá? E aí, moçada, para nossa sorte, então, na raça crioula se tem 2 registros dessa pelagem, tá? Uma com o padrão 2, né, onde as manchas são mais claras do que o pelo base, né, que é a Patron Chico Lambedura, que ela é rosília, como vocês podem ver, e as manchas dela, os tigrados, rajado, enfim, né, vários nomes aí, é mais claro, né, é meio esbranquiçado, né. Então ela apresenta o padrão 2. E temos também aí um cavalo, né? O cavalo ou égua, né, moçada? Que apresenta aí o padrão 1. Então a gente apenas tem as fotos, né? E essas fotos foram tiradas em uma feira, né, de Palermo. E a gente não conseguiu, né, o nome, nem se trata de uma fêmea ou de um macho, né, mas dá para notar que a pelagem é colorada desse animal com as manchas pretas, né? Então, moçada, se alguém sabe que é crioulo, né? Só a gente não sabe dar o nome, nem de que cabanha, da onde ele é, nem o que esse animal estava fazendo lá, ele foi participar de alguma coisa lá, a gente não sabe nada. A gente só tem as fotos, né? Com certeza foi batido muita foto lá, provavelmente, desse animal, por apresentar essa pelagem, mas é apenas isso que a gente tem. Então, se alguém souber mais informações desse animal, podem nos deixar nos comentários aí, que vai melhorar bastante aí o nosso vídeo, né, pra gente saber mais sobre esses animais que apresentam essa pelagem na raça crioula. Então a universidade, né, que descobriu esse gene, né, que é transmitido geneticamente, é a Universidade UC Davis. Ela é americana, né? É a única no mundo aí capaz de identificar esse gene, tá, moçada? Inclusive, então, se tu tiver uma égua, né? Tem que ser uma égua, né? Porque o cavalo a gente já sabe que é através da fusão lá dos embriões, né? Do quimerismo, né? Então, se tu tiver uma égua com essa pelagem, né? E se tu quiser saber se ela tem esse gene que é transmitido geneticamente ou foi pela questão do quimerismo, né? Tu pode fazer uma coleta de pelo dessa égua e enviar para eles, e lá ele vai ser feito então uma avaliação e descobrir se a tua égua tem o gene BR1 ou foi fruto, né, de 2 embriões que se fundiram aí, né? O quimerismo. Então, moçada, esse foi o vídeo de hoje, né? É um vídeo aí para quem gosta, né? Principalmente a pelagem mais rara do mundo. Para quem gosta de pelo, como é que não vai gostar dessa pelagem? É um animal exótico, né? Uma pelagem exótica. Então as pessoas vão ter um pouco mais de vontade de adquirir, né? Por ser um animal muito raro e único, né? São 25 em todo o mundo, com todas as raças possíveis, tá? Parece que esse gene, essa pelagem, né? Não se sabe se foi através do gene ou através do quimerismo,
Mas parece que se manifestou já em pôneis também. Parece que tem um pônei aí no mundo aí que saiu com essa pelagem. Então, quarto de milha, enfim, crioulo a gente tem 2. Então, assim, é uma pelagem muito rara, né? E se tu aí é criador, né, e vê qualquer coisa diferente aí no teu animal, né, qualquer mancha, qualquer desenho no pelo que não seja uma coisa que é fácil de identificar, porque o padrão ele não é comum, ele é muito incomum, né? Não é algo que tu vê num cavalo oveiro, não é algo que tu vai ver em um cavalo bragado, enfim, qualquer cavalo de pelagem, essa realmente o padrão é muito diferente. Então, acho que esse vídeo, né, foi um vídeo bom, serviu aí pra gente conhecer um pouco mais, né, sobre essa pelagem tão rara, é a mais rara do mundo, né? E também pra gente ficar atento agora, né? Vai que nasça mais um exemplar dessa pelagem aí, ainda mais na raça crioula. Então acho que é muito mérito, né, para nós aqui, para a raça, e também a cabanha, o criador aí pode entrar para a história aí, né, porque são poucos animais que apresentam essa pelagem. Tá bom, moçada? Falei demais hoje, né? Então lembrando dos amigos aí que quiserem aí adquirir uma rifa, um número da rifa e ajudar a Pequena Aurora, é só entrar no primeiro link da descrição desse vídeo. Quem quiser também tá conferindo os produtos personalizados da Genética Crioula, é só também entrar lá na nossa página do Instagram e dar uma olhada ali que tu vai encontrar a loja lá e vai poder tirar as tuas dúvidas também. Tá bom, moçada? Então que o patrão velho nos permite estar junto mais uma vez. Sexta-feira agora tem vídeo novo, né? Fiquem todos com Deus, um baita quebra-costela, uma boa semana e até sexta, moçada!